Queremos saudar a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós estamos aqui no Rio Jordão, aqui na beira do Rio Jordão, contemplando esta maravilha. E é claro que quando se fala em Jordão, nós estamos lembrando daquela ocorrência linda que Jesus foi batizado neste rio. Não sabemos exatamente o local, mas temos certeza que foi nesse Rio Jordão. E aqui vocês estão vendo no fundo, ali sendo realizado o batismo, igual o que nós fazemos. Batismo no original significa mergulho. Então vocês estão vendo ali no fundo as pessoas sendo batizadas. Nós não sabemos de qual igreja, mas sabemos que o batismo é um batismo bíblico, de acordo com a Bíblia. Diz que batismo no original significa mergulho. Então, meus queridos, lembramos aqui que Jesus foi batizado aqui neste rio. Não sabemos o local. Mas o que me faz a lembrar, e todos vocês devem lembrar, que neste Rio Jordão aconteceu um grande milagre. E eu quero enfocar neste momento o milagre que aconteceu neste rio. Ao lermos a palavra de Deus, em 2 Reis, no capítulo de número 5, nós encontramos ali quando aquele grande general, que era homem de confiança do rei da Síria, era um homem, enfim, uma pessoa de um alto gabarito, mas a Bíblia diz que ele tinha tudo, porém ele era leproso, ele tinha lepra. A lepra na época era uma doença pior do que o câncer nos dias atuais. E então o que aconteceu? Ele ficou, claro, condenado à morte, mas eles levaram a menina cativa para a Síria. E esta menina era crente, esta menina era judia, esta menina servia a Deus. E quando a menina viu o seu patrão naquela situação, ela disse para a sua patroa: oxalá que ele tivesse em Samaria, ele seria curado desta lepra. E o que aconteceu? Então, quando o marido chegou, a mulher, quem sabe, disse a ele: meu bem, eu tenho uma notícia linda, maravilhosa. Você deve ir a Samaria e lá então você vai ser curado desta lepra. E eles entenderam tudo diferente. Mas o que me chama a atenção é que aquela menina não ficou em silêncio. Ela quebrou o silêncio para salvar aquele grande homem e, por certo, a família. Então, observem em que ele pega o caminho, começa a fazer as coisas erradas. Há quanta gente que pega outros caminhos, caminho para cá, caminho para lá, caminho de Maria, caminho de Aparecida, tantos caminhos errados. Mas até que ele acertou. Mas chegando em Samaria, não estava certo. O rei, que na época, suponhamos que era o rei Roboão, ele rasgou suas vestes e ficou decepcionado, achou que estava querendo guerra contra eles. Mas em Dotã estava o profeta Eliseu, homem de Deus, morando, quem sabe, num lugar muito simples, uma cidadezinha pequena, hoje talvez não existe mais Dotã. E então ele soube da ocorrência e ele disse: deixa esse homem vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Então o povo precisa saber que existe um povo de Deus aqui na terra, um povo que ora e Jesus cura, um povo que Deus usa de uma maneira maravilhosa. Mas ele não quis, ele foi até Dotã, e quando Eliseu disse para ele: você tem que mergulhar no Rio Jordão, que é justamente esse rio que você está vendo aí. Você tem que mergulhar no Jordão. Ele disse: não, tem lá na Síria os rios de águas cristalinas, Albana e Farpar. Eu não vou mergulhar. Na época
segundo os historiadores, estava suja, a água não está limpinha como hoje, e então ele não quis. Mas aí alguém o aconselhou, disse: meu pai, se o profeta pedisse coisa difícil, você não ia fazer? Por que não dá o mergulho? E aí Eliseu disse para ele para dar 7 mergulhos. E aí ele desceu. Não sei se ele usou uma capa batismal, como vocês estão vendo ali no fundo, mas o certo é que ele desceu neste rio, no Rio Jordão, e ele mergulhou. Eu quero enfocar aqui 7 mergulhos dele. O primeiro mergulho é deste grande general. Foi o mergulho da obediência. Você tem que obedecer e fazer a vontade de Deus. O segundo mergulho foi o mergulho da fé. Nós temos que ter fé para poder fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus determina. Então você precisa ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tiver fé, você vai receber milagre. Você vai receber coisas inéditas na sua vida. Observe agora. O terceiro mergulho foi o mergulho da humilhação. Veja que coisa linda, o mergulho da humilhação. É importante quando a palavra mergulho, batismo significa mergulho, e então nós estamos vendo o povo ali sendo batizado, mergulhando nas águas do Rio Jordão, e o próprio Jesus mergulhou. Não foi jogado água na cabeça, não, foi mergulhado, porque a palavra batismo no original significa mergulho, e então Jesus, ele foi mergulhado neste rio, e sabemos que o general, ele deu o terceiro mergulho, o mergulho da humilhação. É importante quando o homem se humilha na presença de Deus. O quarto mergulho é do ânimo. Precisamos ter ânimo. Se você está desanimado, não quer descer as águas do batismo, mas você se enche de ânimo neste momento que você está ouvindo esta pregação e este ensinamento da palavra de Deus à beira do Rio Jordão. Então você tem que ter ânimo. O ânimo é uma coisa maravilhosa. Em quarto lugar, nós temos aqui o mergulho do ânimo, que eu poderia enfocar sobre Martinho Lutero, mas eu não tenho muito tempo para enfocar sobre Martinho Lutero, que ele na reforma da igreja, ele fez a reforma e então ele foi condenado pelo Papa e ele desanimou. E quando ele desanimou, ele foi espraguejado pelo Papa e ao chegar em casa ele sentou-se no seu quarto, fechou a porta, só que não trancou. E Catarina, sua esposa, ao ver que ele estava desanimado, então chegou e disse para ele: Martinho, Deus está morto. Aí ele disse: você fala como uma doida, Deus não está morto, Deus está vivo. Mas se Deus está vivo, por que você está tão desanimado desse jeito, se é que o teu Deus vive? Naquele momento Martinho Lutero foi despertado e continuou a grande reforma. Então observa aqui em quinto mergulho, é o mergulho da crença. Temos que crer, temos que acreditar, temos que fazer algum sacrifício para poder então obedecer. No tempo dos reis e dos imperadores, nós temos conhecimento de que eles mudou o batismo para rei, rainha, príncipes e princesa, e deu o nome de batismo clinicol, que era um batismo jogado água na cabeça. Mas o batismo verdadeiro é mergulho, de acordo com a palavra de Deus. E para terminar a nossa mensagem neste momento, nós temos aqui, em sexto lugar, o mergulho da alegria.
nós estamos vendo ali aquelas pessoas sendo batizadas, saíram da água alegre. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo, que traz alegria, desceu sobre ele em forma de pomba. E vocês podem ver que tem algumas pombas aqui sobrevoando em cima aqui do Rio Jordão. Isso é lindo, é inédito, né? Vocês estão vendo aí, coisa maravilhosa. Então os passarinhos voando aqui. Então Jesus foi batizado e o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba. E uma voz soou do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Portanto, o batismo, ele traz alegria. Quantas pessoas nós vemos como aqui aconteceu, pessoas saíram das águas do Rio Jordão falando línguas estranhas. E eu estava lá presenciando e vi a alegria dessas pessoas que nós não sabemos a sua nacionalidade. Mas, meus queridos, então, para concluir a nossa mensagem, e o sétimo mergulho, o último mergulho, em que Naamã mergulhou e deixou todos os pretextos de fora e as dogmas de lado, e ele mergulhou a 7ª vez. E quando ele mergulhou a 7ª vez, neste Rio Jordão, que vocês estão vendo, ele foi curado. Milagrosamente ele foi curado. E a Bíblia afirma, podemos afirmar que ele voltou para o seu país, sendo crente, obedecendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus. Portanto, meus queridos irmãos e amigos, nós estamos terminando a nossa mensagem e acreditamos de que Deus está fazendo uma obra na sua vida ao você ouvir esta mensagem, que Deus possa revolucionar o seu coração. E se você ainda não é batizado nas águas, procura se batizar, procura fazer como este grande general, este homem de um conceito tremendo, mas ele desceu as águas do Rio Jordão e saiu alegre e foi feliz para a sua casa, curado da lepra, uma doença terrível, uma doença que a pessoa estava condenada à morte, como o câncer hoje, mas ele foi curado. Jesus tem poder para te curar. Obedeça a ele, faça a sua vontade, sinta a sua presença, sinta a sua glória, aleluia, oh glória a Deus, e você vai sentir o que Deus quer fazer na sua vida. Nós queremos que você entra neste clima do céu, mergulha na obediência, mergulha no amor de Deus, dá este mergulho e você vai se inundar da glória e do poder de Deus. Amém. E queremos dizer aos queridos que nós estamos aqui no local que é muito triste, principalmente na época que aconteceu isso para o povo judeu. Aqui nós estamos no Museu de Masada e nós queremos então relatar o que aconteceu. Aqui eu estou próximo a Masada, só que não podemos subir porque está ventando muito e tem que ir de bonde. Então, não podemos, foi proibido porque o vento aqui é muito forte em Masada. Mas estamos próximo a Masada, mais ou menos uns 100, 200 metros do sopé do Monte de Masada. Mas nós queremos aqui relatar a vocês que Masada foi aonde o rei Herodes construiu uma fortaleza
que no hebraico significa fortaleza, Massado. Isso foi no ano 37 a.C. A cidade de Massada foi a última resistência do povo judeu. No ano de 73 depois de Cristo. Temendo um golpe de Cleópatra, o rei Herodes construiu sua fortaleza em Massada, no ano 37 depois de Cristo. 100 anos mais tarde, o último grupo de resistência judaica, fugindo dos romanos, tomou a cidade de Massada e ali conseguiu viver até o ano 73. Segundo relata o historiador Joséfo, Flávio Joséfo, os judeus de Massada cometeram suicídio coletivo na véspera da entrada dos romanos na fortaleza de Massada. Quando os soldados romanos entraram, os judeus já estavam todos mortos. Também porque eles não queriam ser mortos pelos romanos e também não queriam que as suas esposas e filhas fossem molestadas pelos romanos. Então eles se mataram. Quando eles chegaram, estavam todos mortos os judeus. Então, a triste história de Massada nunca mais foi esquecida pela tradição judaica. Todos os anos, os soldados do exército israelense fazem juramento entre as ruínas, dizendo: Massada nunca mais cairá no alto de um platô a 450 metros acima do Mar Morto. As ruínas de Massada formam um conjunto impressionante de residências, palácios e depósitos. A grandiosidade e o engenho do rei Herodes como construtor não está relatada no que Herodes fez. E temos também a sauna do rei Herodes, que está preservada até hoje, pequenas colunas, e ali então tinha o banho romano, que era uma tradição. Segundo piso, entre elas era colocado o carvão e sobre o piso a água para evaporar. O teto em cúpula permitida que a água escorresse pelo lado sem pingar. O palácio do rei Herodes ficava suspenso em 3 terraços naturais. Palácios e rochas se completa de uma maneira que nos faz pensar. E aqui o teto moderno, e como os famosos prédios nos dias atuais, não há nada mais vividamente ou fantasticamente antigo do que este conjunto monumental de ruína, um dos tantos pontos em Israel onde se escuta o horror do passado, a dificuldade e a grandeza de viver em paz. Jesus relatou isso quando ele se lamenta em Jerusalém, aqui em Lucas capítulo 19 e o versículo de número 41, onde o Senhor disse: quando se aproximou, viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: vocês compreendessem nesse dia, vocês também, o que traz é a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os teus inimigos construirão trincheira contra vocês e rodearão e cercarão de todos os lados. Isso aconteceu aqui em Massada. Até hoje ainda tem as ruínas dos lugares aonde era colocado, como vocês veem ali, ali à minha direita, vocês veem ali que tinha acampamentos, aonde os romanos ficaram ali durante 3 anos
eles suportaram, os judeus suportaram a dificuldade de levar água, comida, mas eles suportaram e no fim não tiveram mais jeito. Foi quando então eles subiram até Massada e ali então estavam os judeus todos mortos. Isso nos traz assim uma coisa impressionante, porque nós amamos o povo judeu e oramos pela paz de Jerusalém. Então nós vemos aqui esse fato tão chocante, esse acontecimento tão chocante de Massada, aonde aconteceu tudo isto, mas eles não quiseram se entregar. E também pelo amor que tinha a sua família. Veja, irmãos, que coisa tremenda, que coisa que mexe no âmago da nossa alma. Eles zelando pelas suas esposas, zelando pelas suas filhas, para não ser judiada pelos soldados romanos, que não tinha dó de ninguém. Então a história nos relata, e também aqui a tradição conserva isto aqui em Israel e em Massada. Portanto, esta é a nossa explicação sobre Massada, que nos traz assim uma coisa muito chocante, mas que Deus possa abençoar. E esta profecia que acabamos de ler, ela se cumpriu, aonde Jesus relata sobre que eles iam fazer trincheira em volta. E foi o que os soldados romanos fizeram. Até hoje temos ruína dos locais aonde eles fizeram trincheira para poder perseguir os judeus. E 3 anos eles suportaram. Mas no final aconteceu tudo isto que eu já expliquei. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Este é um resumo, um pequeno relato sobre Massada, porque não tem nada assim, vamos dizer, único texto da Bíblia que nós encontramos sobre o sofrimento do judeu e sobre a morte tão cruel, tão terrível deles aqui em Massada, aonde vocês estão vendo aqui, mais ou menos à nossa direita, ali as fotografias de Massada, e nós estamos bem pertinho de Massada. Não podemos subir devido ao vento que está tremendo, e aqui está tudo cheio de fumaça, está aqui uma neblina tremenda aqui neste local. Mas que Deus abençoe. Aí os irmãos já têm uma noção sobre Massada, que é o local aonde os judeus se refugiaram e aonde Herodes construiu aqui este palácio e este lugar aonde ele tinha aqui, vamos dizer, o seu lazer, aonde ele tinha aqui piscina suspensa, que era um banho romano. Enfim, era uma coisa de alto nível na época. Portanto, que Deus abençoe a todos que nos ouviram. E este é o relato sobre Massada, que era o meu desejo, era vir conhecer Massada. E aqui estamos no museu, próximo a Massada. Que Deus abençoe a todos, é o desejo do meu coração, que os irmãos sintam a presença de Deus e orem por Israel. Orem pela paz de Jerusalém. É isso que a Bíblia manda, meus irmãos. Vocês não imaginam de vocês um dia vir aqui. Vocês vão ver a emoção. A gente tem que chorar. A gente tem que agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. E saber que foi através do judeu que veio a salvação para nós. Então não esqueça de orar pela paz de Jerusalém, pelo povo de Israel. Glória seja dado ao nome do Senhor. Vocês estão vendo aqui a minha emoção. Vocês já me conhecem, sabem que eu sou assim, mas a presença de Deus é gloriosa. Eu termino desejando a vocês a bênção de Deus, a bênção sobre nós,
a bênção sobre o nosso Brasil, a bênção sobre o nosso Paraná, e a bênção sobre a nossa querida cidade de Araponga, e a bênção sobre a nossa querida Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nosso carinho a todos. Amém.